Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao primeiro encontro nosso da Direito Tributário aqui no nosso curso. É um enorme prazer estar aqui hoje com vocês para nós falarmos sobre um tema importante. Na verdade, não é bem um tema, é um conjunto de temas, porque essa aula, na verdade, ela é multitemática. Uma aula que não existia na turma passada, nas turmas passadas, mas eu criei nesse encontro porque eu acho, considero e tenho certeza, na verdade, que é uma aula que vai abrir portas aí, que vai abrir bastante a cabeça de vocês com relação ao raciocínio jurídico da segunda fase, tá bom? Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor aqui do meu curso em Direito Tributário, Direito Administrativo, coordeno as duas áreas, mas aqui estamos nós hoje para falarmos de Direito Tributário, para falarmos da linha do tempo do tributo. Vocês devem ter visto na rota de vocês, devem ter visto nas divulgações, que o tema dessa aula é linha do tempo do tributo, né? Parece um tema inofensivo, um tema muito simples. É um tema muito simples, mas é um tema multifatorial, digamos assim, temático, e é um tema que, na verdade, envolve todo o curso. Então, nesse encontro de hoje, nós trataremos de aspectos, na verdade, verdadeira, de todo o curso de segunda fase da tributária. Cada vez mais identificar o momento da cobrança do tributo, cada vez mais identificar em que momento daquele ciclo do tributo, ou, como dizem alguns doutrinadores, o ciclo de positivação do direito tributário, para a gente não ficar falando dessa expressão muito sofisticada, a gente traduz isso por linha do tempo do tributo. Então é cada vez mais importante saber em que momento se encontra a linha do tempo do tributo, em que momento, seja material, seja processual, se encontra a linha do tempo. Essa aula ajuda não só nas peças, claro, nas peças processuais, identificar, sobretudo, as petições simples e as petições iniciais e a petição simples da exceção de preservatividade, mas também ajuda demais, gente, no direito material. Hoje a gente não vai se preocupar muito em marcar vade-mecum. A gente sabe que aqui no curso de segunda fase tributária a gente faz marcação de vade-mecum em todas as aulas, né? Não tem uma aula sequer que a gente não faça marcação. Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos nos preocupar muito mais em raciocinar juridicamente, como a gente faz nas aulas normais, né? Do que ficar marcando vade-mecum, que é muito importante, que é fundamental, que é determinante, é algo que eu falo sempre, mas que nessa aula de hoje vai ser colocado um pouquinho de lado. A gente pode até abrir o vade-mecum em algum momento, mas o nosso foco não vai ser hoje o vade-mecum, tá bom? Quem ainda não se matriculou na segunda fase, que eventualmente está vendo essa aula pelo YouTube, por um outro meio aí de divulgação, por favor, se quiser tirar dúvidas, se quiser tirar alguma dúvida sobre o curso de segunda fase, eu me coloco à disposição de vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui o meu Instagram é @MarcosAurelioFreitas, e a gente vai se falando, tá bom? A gente vai se falando, vai tirando alguma dúvida que você tenha. Isso se você não tivesse matriculado ainda no curso da segunda fase. Se você viu esse vídeo aí, é alguma divulgação do meu curso, mas esse vídeo faz parte do nosso curso aqui de segunda fase de tributário. Junto comigo está uma equipe maravilhosa aqui do meu curso. Professora Carol Macaubal, que trabalha com vocês a parte de recursos. Professor Darlan Barroso, que também entra aqui na parte de recursos, mas também entra no mandato de segurança, né? O Darlan é doutor em mandato de segurança, então essa aula tem que ser com ele, tá bom? E claro, toda a equipe nossa de tutores, de professores assistentes que nos auxiliam e são a base aqui da parte das correções de simulado, do atendimento ao aluno, né? Não somos só nós três, na verdade, não é? Não somos só eu, Darlan e Carol. Existe toda uma equipe aqui do meu curso por trás, não só de professores, mas também a equipe técnica, né, que coloca essas aulas no ar para vocês, a equipe pedagógica que marca as aulas, enfim. Então é uma equipe aqui gigante trabalhando em função e para vocês. Bom, vamos começar então. Então o tema de hoje eu já vou colocar aqui. Aliás, antes disso, eu vou colocar aqui para vocês o meu Instagram, tá bom? Eu vou colocar aqui pequenininho para não ocupar muito espaço. O meu Instagram é Marcos Aurélio Freitas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o curso, enfim, sobre qualquer conteúdo aqui da segunda fase de tributário, né, alguma dúvida em relação à prova, qualquer coisa, gente, fique à vontade para me perguntar. Nós também temos a comunidade do WhatsApp, né? Comunidade do WhatsApp, em que a gente troca informações, tá bom? Se você não estiver indo na comunidade, manda mensagem para mim, que eu mando o link para vocês. E é isso, vamos começar então nossa aula? Bom, nossa aula de hoje então, o tema é linha do tempo do tributo. Deixa eu já colocar aqui. Então, nossa aula de hoje, o tema dessa aula de hoje é linha do tempo do tributo. E a gente tem como objetivo principal nessa aula
conforme até eu antecipei para vocês rapidamente, traçar a linha do tempo de cobrança do tributo. Desde o momento em que a Constituição reparte as competências tributárias, porque é ela que faz isso, e isso é papel dela no texto constitucional, até chegar lá na execução fiscal. E aí a gente vai trabalhando aqui alguns conceitos de processo, alguns conceitos de direito material, né? Isso vai ajudar demais vocês a abrirem a cabeça, a darem um horizonte maior nesse conteúdo, porque às vezes a gente estuda os conteúdos individualmente, então nós temos lá a aula de princípios, a aula de imunidades, né? Mas às vezes a gente não consegue visualizar isso de uma maneira mais geral. É como se aqui nesse encontro de hoje nós estivéssemos fazendo um plano de voo, um voo, na verdade, né? Um sobrevoo num terreno. Ao invés de a gente ir lá em cada árvore desse terreno, que são as aulas individualmente consideradas, a gente coloca um drone e faz um sobrevoo para analisar o negócio de maneira mais geral, né? De uma maneira mais completa. Isso vai ajudar muito vocês. Bom, de onde começa tudo? Onde está a origem do direito tributário? Toda e qualquer criação de tributo, gente, decorre do texto constitucional. Nossa Constituição de 88 tem um papel muito importante em matéria tributária. Primeiro, ela faz a repartição de receitas, repartição de competências tributárias. A Constituição tem um papel importantíssimo. Ela faz a repartição das competências, tributárias. É ele, texto constitucional, que dá para cada ente federativo a competência, o poder de criar tributos. Com a reforma tributária, nós tivemos a inclusão de uma outra competência, a competência do artigo 156A, que é do IBS, a competência também da CBS, está lá no artigo 195, a competência do imposto seletivo, que está no 538. Então, a reforma tributária trouxe grandes mudanças com relação a essa repartição de competências. Mas, no final das contas, o que eu quero dizer para vocês nesse primeiro encontro é que se eu preciso tratar de uma questão da segunda fase, ou se eventualmente eu preciso fundamentar a minha peça na segunda fase, a respeito de determinado tributo, eu tenho que procurar na Constituição. Essa é uma pergunta que os alunos fazem muito, professor, mas onde eu posso encontrar, por exemplo, se o empréstimo compulsório ele é criado por lei ordinária ou lei complementar? Na Constituição. Como é que eu posso saber se o imposto seletivo, que é esse imposto novo aí da União, ele é criado por lei ordinária ou lei complementar? Na Constituição. É nela, a Constituição, que nós temos a repartição de competências. Então, se eu quiser saber a competência, ou seja, o poder de criar aquele tributo, e como ele é criado, e por qual lei ele é criado, eu preciso procurar na Constituição, né? Nós temos ali as competências tributárias a partir do artigo 145 da Constituição, então a gente pode até colocar aqui, né? a partir do artigo 145 da Constituição, nós temos a repartição de competências tributárias. Então, gente, todas as vezes que eu enfrentar uma tese jurídica na peça, ou enfrentar uma questão sobre determinado tributo, a criação dele, como se dá, qual ente é dotado de competência, eu não posso ficar perdendo tempo. Eu preciso no texto constitucional. E aqui, na segunda fase, a gente tem uma linha de pesquisa. Vocês vão me escutar falando muito sobre isso. A nossa linha de pesquisa sempre começa pela Constituição. É ela a origem de tudo. Por isso que na nossa linha de pesquisa a gente começa por ela, porque é ela que reparte as competências tributárias, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na Constituição, onde estão as competências tributárias. A gente vai trabalhar bastante com o VADMECO durante o curso, mas vamos começar já hoje, né, a dar uma olhada nele. A nossa Constituição, ela é precedida, ela começa com dois índices. Um índice alfabético remissivo, que é esse índice das palavrinhas. A gente consegue encontrar algumas palavras aqui e os artigos, né, em que esses temas são tratados. Mas o índice que eu queria tratar com vocês hoje é esse segundo índice aqui, ó, o índice sistemático da Constituição. O índice sistemático da Constituição, ele vai trazer as partes da Constituição. Como é que a Constituição é estruturada? Quais são os capítulos, os títulos, as seções, né, em que a Constituição se organiza? Está aqui no índice sistemático da Constituição. É aqui que a gente precisa procurar as competências. Então a gente tem aqui dentro da Constituição, eu espero que vocês estejam acompanhando aí pelo VAD de vocês, vocês encontram aí dentro da Constituição o título 5, aliás, desculpem, o título 6, que é o título da tributação e do orçamento. E aqui a gente consegue ver no capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional, né? Aqui nós temos aqui a referência do artigo 145 ao artigo 149C.
E aqui, gente, dentro desses princípios gerais, né, dentro dos princípios gerais da Constituição, é que a gente tem as competências tributárias. É daqui que a gente vai extrair as competências. Então, tem, por exemplo, aqui no artigo 452 da Constituição, nós temos ali a competência para criar as taxas, seja as taxas de serviço, seja as taxas de polícia. No artigo 148 da Constituição, que está dentro desses princípios gerais, nós temos a competência, por exemplo, para criar os empréstimos compulsórios. Hoje a gente não vai lá nos artigos individualmente, porque não é esse o nosso objetivo aqui, hoje pelo menos, né, ficar detalhando. Mas é aqui que tem as competências tributárias. Aqui é que nós encontramos a repartição de competências tributárias. Tudo bem? Bom, além disso, além de ter um papel muito importante de repartir as competências tributárias, nós também temos um papel da Constituição muito importante de limitar o poder de tributar. Aqui nós encontramos na Constituição as limitações ao poder, de tributar. Porque vejam, vocês sabem disso, isso é intuitivo, ainda mais para quem está na segunda fase de tributário, o poder de tributar é um poder bastante invasivo. Nós sabemos que quando se cria um tributo, quando se aumenta um tributo, é necessário seguir algumas regras, né? Então, o fisco não pode, a princípio, por exemplo, embora haja exceções, criar um tributo e no dia seguinte querer cobrar. Ou ele não pode aumentar um tributo e daqui 5 dias querer cobrar. Esse poder precisa ser limitado, porque esse poder é extremamente invasivo na nossa vida. Então, por conta disso, além da Constituição fazer a repartição de competências, ou seja, a princípio ela dá o poder de tributar, mas por outro lado ela limita essa competência. E ela faz isso, gente, de duas formas. Ela faz isso por meio dos princípios tributários. A gente tem lá os princípios tributários no texto constitucional, inclusive com a reforma tributária foram incluídos alguns, né? Lá no artigo 45, parágrafo 2º. E nós temos também aqui as imunidades. Nós temos também aqui as imunidades tributárias. Então, o poder de tributar, ele é conferido aos entes federativos. A gente vai ter uma aula para falar um pouco disso, mas ele também é limitado pelo próprio texto constitucional. E ele faz isso estabelecendo os princípios, ou seja, estabelecendo regrinhas que têm que ser observadas quando o fisco cria um tributo, quando o fisco majora um tributo, por exemplo, né? Caiu um livro aqui atrás de mim. E também prevendo algumas situações em que não pode haver tributação. Ou seja, em algumas situações, e a gente tem isso nas imunidades tributárias, a Constituição, ela caça a competência tributária. Ela decota, ela tira uma parte dessa competência. Quer ver um exemplo bastante importante? Um exemplo que já caiu na segunda fase inúmeras vezes? Imunidade, inclusive na última prova do exame 44, a imunidade, por exemplo, dos livros. No exame 44 cai a imunidade das igrejas, né? A imunidade das igrejas, gente, é uma imunidade prevista no texto constitucional no artigo 150, inciso 6, a linha B. E a discussão do exame passado foi se recairia também sobre contribuições, né, essa imunidade. A gente sabe que não, essa imunidade só recai sobre impostos. Então, essa imunidade, ela interfere na competência tributária. Aquela competência que é dada aos entes federativos, na imunidade tributária, ela é tirada. Ou por um objeto, ou por uma pessoa, ou às vezes até a combinação de pessoas e objetos, pessoas e bens. A gente vai ver depois a imunidade, por exemplo, a imunidade das pequenas glebas rurais. Né? A gente considera aquela imunidade mista, mas não se preocupa muito com isso hoje não. Onde está na Constituição as nossas limitações ao poder de tributar? No índice a gente sempre vai encontrar o caminho das pedras, né? No índice a gente vai ter aqui, dentro do título 6, das limitações ao poder de tributar. Vocês estão vendo que aqui tem uma seção 2 das limitações ao poder de tributar, artigo 150, artigo 152. Então, aqui estão as limitações ao poder de tributar. Né? Depois a gente vai ter uma seção 3 dos impostos da União, dos impostos dos estados e do DF, dos impostos dos municípios. Essa parte aqui é uma parte importante também, porque ela complementa a parte da seção 1. Os impostos, eles não são detalhados na seção 1. Eles são detalhados aqui, ó, na seção 3, na seção 4, na seção 5. Mas isso não se preocupe, porque a gente vai ter a oportunidade de ver aí ao longo do curso, tá bom? E aí dentro também estão as imunidades, né?
As imunidades, por exemplo, genéricas, elas estão no 150. Não é que só aí tem imunidades em outras partes da Constituição, mas as genéricas estão aí no artigo 150 da Constituição. Tudo bem? Bom, e por último, nós temos aqui ainda como papel da Constituição a repartição de receitas, tributárias. A repartição de receitas tributárias. A nossa Constituição, por conta do modelo federativo que nós adotamos, por conta do modelo federativo que a Constituição adotou, em relação a alguns tributos, especialmente os impostos, ela determina que o ente que arrecada entregue parte da arrecadação para outra pessoa. A gente sabe, gente, que a federação, por natureza, ela tem que ser equilibrada. Os entes federativos, eles são independentes entre si, né? Então, o Estado tem sua independência, o município tem sua independência, a União tem sua independência, mas vocês concordam que para ter independência tem que ter dinheiro? Não adianta de nada a Constituição falar que os entes são independentes se não houver de fato a entrega de recursos para que eles executem as suas competências, para que eles executem as suas atividades. Então, em alguns momentos, é preciso que a Constituição faça alguns ajustes, algumas compensações, e ela faz isso também em matéria tributária. Então, tem alguns entes que, ao arrecadar um tributo que é deles, precisam entregar parte da arrecadação para outro ente. Um exemplo bem conhecido de vocês, certamente, é o IPVA. O IPVA ele tem como uma repartição de receita constitucional determinada, né? 50% do IPVA que o Estado arrecada, ele precisa entregar para o município. Então, nesse caso aí, ele arrecada o IPVA, mas ele não fica com 100% do imposto. Ele entrega 50% para o município. E isso também precisa estar aqui no texto constitucional. Afinal de contas, é papel da Constituição fazer isso. É papel da Constituição repartir as receitas tributárias. Só que aqui ela vai estar um pouquinho mais embaixo, ó. Ela vai estar aqui a partir do artigo 157, repartição das receitas tributárias. É a nossa seção 6 desse capítulo 1 do título 6 da Constituição. Então aqui a gente vai ter as repartições de receitas, dentre as quais, inclusive, essa que eu citei para vocês. Esse aqui é o coração da segunda fase. Esse aqui é o coração dos temas constitucionais da segunda fase. Claro que não de todos os temas, mas estou aqui falando dos temas constitucionais. Tem outros artigos, evidentemente, que a gente tem a oportunidade aí de ver durante o curso, né? Eu tenho, por exemplo, uma unidade tributária no artigo 5º da Constituição, como já apareceu. Eu tenho uma série de outras coisas fora desse núcleo aí. Mas aqui a gente tem um núcleo duro, né? O núcleo, que é a parte mais importante em matéria tributária da Constituição, está concentrado aqui. E lembra, depois a gente vai ver isso em outras aulas, que as nossas linhas de pesquisa, porque aqui a gente adota uma técnica de linha de pesquisa, começa sempre pela Constituição. Então aqui a gente tem a Constituição como uma norma, né, muito importante em matéria tributária. Bom, só que a Constituição, ela não cria tributo. Tem muita gente que pensa, mas a Constituição cria. Não, a Constituição não cria tributos. A Constituição dá a competência para criar o tributo. Então, é necessário que a gente avance um pouquinho nessa linha do tempo e chegue no momento mais avançado, que é o momento em que a lei faz a criação do tributo. Aqui nós temos cada ente federativo dotado da sua própria competência, exercendo-a, colocando em prática, colocando a mão na massa. Então, se a Constituição, por exemplo, no artigo 148, prevê que compete à União criar empréstimo compulsório, é preciso que uma lei crie o empréstimo compulsório. Se a Constituição fala que compete aos municípios criar a contribuição do serviço de iluminação pública, no artigo 149-A, a gente vai ter sobre isso, é preciso que o município, dotado dessa competência, realize essa competência, exerça essa competência e crie o tributo, e crie a contribuição. Esses tributos, eles podem ser criados por lei ordinária, ou por lei complementar. E aí vem sempre a pergunta, Marcos, mas é lei ordinária ou lei complementar? Porque você está dizendo aí que pode ser lei ordinária ou lei complementar. Bom, nós voltamos para o começo da linha do tempo. O que nós falamos agora há pouco no começo da linha do tempo? Para eu saber se certo tributo é criado por lei ordinária ou por lei complementar, eu preciso ir na norma de competência.
Então, na hora da prova, seja nas teses da peça, seja nas questões, se houver dúvida não, porque tem que fundamentar, né? Na verdade, nem precisa haver dúvida. Você vai obrigatoriamente no artigo da competência. Né? E aí é importante sempre lembrar dos nossos índices também, né? Porque além desse índice alfabético remissivo, que eu mostrei agora há pouco para vocês, ó, aqui a minha câmera está bem para frente, eu não estou conseguindo colocar no próximo bloco, eu corrijo isso. Eu também tenho um índice sistemático, aliás, alfabético remissivo da condição. Então aqui a gente vai ter a oportunidade, durante o curso, de praticar, a gente pode pesquisar aqui nesse índice as palavras. Né? Então se eu quiser, por exemplo, procurar aqui, Sistema Tributário Nacional, vai, que foi o que me veio aqui de cara. Sistema Tributário Nacional, você vai encontrar aqui. Aliás, Sistema Financeiro Nacional, aqui, Sistema Tributário Nacional, aqui. Ó, nós temos aqui a palavrinha Sistema Tributário Nacional e nós temos as outras palavrinhas, né? Subitens. Subitens que vão complementar essa pesquisa. E isso ajuda demais. Porque na segunda fase, gente, eu falo muito isso, né? Graças a Deus nós não precisamos contar com a nossa memória. A nossa memória é muito importante na primeira fase. Na primeira fase, a memória é muito importante. Eu acho muito mais difícil a primeira fase do que a segunda, porque na primeira fase, além de você estudar uma série de disciplinas que você não gosta, e cada um tem as suas não preferências, né? Tem os seus traumas, digamos assim, você tem que decorar. Então você tem que saber as coisas de cabeça. Aqui você não precisa. Então aqui a gente vai sempre trabalhar com esses índices, seja o índice alfabético remissivo, seja o índice sistemático da condição, ok? Claro, aqui o exercício dessa competência tributária, ela se dá observando a Constituição, então é que ela tem que se dar observando o texto constitucional, né? E aqui, nesse meio caminho, nós também teremos, eu vou colocar aqui um pouco mais destacado, uma norma geral que vai orientar o exercício da competência. Hoje a gente não vai detalhar, né? Mas isso acontece principalmente em matéria de impostos. Os impostos, quando são criados pelos entes federativos, a gente pode pensar aqui no ICMS, agora com a reforma tributária, o IBS, a CBS, a gente pode pensar, por exemplo, no ISS. Esses impostos, quando são criados pelos entes federativos, eles têm que observar uma norma geral. E isso caiu também no exame passado. Né? O que é essa norma geral? Essa norma geral, gente, é uma norma que se aplica a todos os entes e que vai orientar o exercício da competência tributária. No exame passado, caiu aquela questão da prescrição. Né? É possível que uma lei municipal preveja um prazo prescricional diferente? Não, porque uma lei municipal não é norma geral. E as matérias que são afetas à norma geral são de competência da União. A União cria a norma geral. E precisa fazer por lei complementar. Uma lei ordinária, né, não pode estabelecer uma norma geral. E isso a gente encontra na Constituição, essas normas gerais aqui, a referência a elas, no artigo 146. No artigo 146 da Constituição. Ou seja, você percebe que existe ali um balizador original, que é a Constituição. Então, quando for criar o tributo, não se pode fugir dos mandamentos, das regras constitucionais. Só que, além da Constituição, eu tenho algo intermediário, algo que vai complementar a Constituição, tanto que é uma lei complementar, né? Não que a palavra lei complementar tenha esse sentido, mas aqui, para fins didáticos, a gente pode pensar assim. Então, essa lei complementar ela vai complementar a Constituição e vai estabelecer mais um norte. Um norte que não está na Constituição, é um norte infraconstitucional. Uma baliza, né? É igual quando você tem lá um avião sendo estacionado. Quem estaciona é o piloto, que coloca a aeronave, que eu acho incrível aquilo, né? Eu acho assim de uma capacidade incrível. Quando o piloto vai colocar o avião, ele tem que ter um balizador. Ele teve o curso, né? Ele teve as regras estudadas, ele vai aplicar essas regras, mas ele precisa daquela pessoa que eu acho incrível também. Eu fico admirado todas as vezes que eu pego o voo, porque eu acho uma função muito importante. Aquela pessoa que fica lá, né, calmamente orientando a pessoa a estacionar a aeronave. Nem sei se pode dizer estacionar. Deve ser, né? Estacionar a aeronave. Então a gente precisa desse balizador. Esse balizador é a norma geral. É a norma geral que vai fazer esse balizamento, junto com o texto constitucional, no exercício da competência tributária. Né? Por enquanto, vocês perceberam, isso é importante destacar, que nós não falamos de peça processual,
Porque na segunda fase do tributário, as peças processuais que caem, especialmente aqui as petições iniciais e a petição avulsa, elas não aparecem aqui ainda. Se nós estivéssemos em outra segunda fase, por exemplo, constitucional, a gente teria que tratar aqui de um ADI, de um ADC, de um mandado de injunção, mas ainda bem na segunda fase do tributário não caem essas ações constitucionais. Tudo bem? Então, por enquanto, a gente conversou um pouquinho sobre direito material, orientando vocês aí na pesquisa, orientando vocês nesse fluxo, nessa linha do tempo do tributo. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho de novo nessa linha do tempo. Eu vou colocar aqui uma outra tela, eu vou repetir aqui a palavra lei, para a gente continuar daqui, e aí eu pergunto para vocês, nossos tributaristas e tributaristas, a lei, por si só, ao ser publicada, ao entrar em vigência, ela cria a obrigação de pagar o tributo? Essa é uma pergunta que muitas vezes não é respondida de maneira apressada e não é bem respondida. Então pensa assim, essa lei por si só ela é suficiente para a criação da obrigação tributária? Eu sei que essa lei vai criar o tributo. Isso a gente já falou algumas vezes, inúmeras vezes nesse bloco. Mas será que essa lei por si só ela vai, de fato, fazer com que a obrigação de pagar aquele tributo nasça? Obviamente que não. Então a gente precisa avançar mais um pouquinho nessa linha do tempo e lembrar que lá na frente, em algum momento, nós vamos ter a prática do fato gerador. O que seria, Marcos, o fato gerador? Eu sei que para alguns de vocês isso é muito básico, né? Mas eu acho que encaixar isso no ciclo, nessa linha, é importantíssimo. O fato gerador é aquela conduta que, uma vez praticada, faz nascer a obrigação tributária. Então, o simples fato da lei existir não coloca automaticamente o contribuinte numa situação de obrigação. Quer ver um exemplo? Um contribuinte que não tenha veículo automotor. Eu tenho uma lei estadual que cria o IPVA, todos os estados e o DF também têm as suas leis que disciplinam o IPVA, mas e se eu não tiver veículo? Vamos imaginar que o Marcos mora no estado do Ceará, de onde eu sou, aliás, e eu não tenho veículo. Eu vou pagar IPVA? Eu vou me obrigar a pagar IPVA? Irá nascer a obrigação de pagar IPVA? Não. Porque a lei não cria a obrigação tributária, a lei cria o tributo. Para que nasça a obrigação tributária, é necessário que o contribuinte pratique o fato gerador. Esse fato gerador, gente, ele vai fazer nascer o que o CTN fala no artigo 113, obrigação, ele vai fazer nascer a obrigação tributária. A obrigação tributária, de fato, de acordo com o artigo 113 do CTN, ela só vai nascer quando o fato gerador for praticado. Enquanto ele não for praticado, eu não tenho surgimento da obrigação tributária. O exemplo do IPVA é um bom exemplo, que aliás poderia ser com qualquer tributo. Se eu não sou proprietário de veículo automotor, eu não me obrigo a pagar IPVA. É só quando eu pratico o fato gerador. Né? Então, quando eu pratico o fato gerador do IPTU, do IPVA, do ICMS, do PIS e da COFINS, de qualquer tributo que seja, da nova CBS, do novo Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, eu faço nascer a obrigação tributária. Só que, e aqui a gente está encerrando esse primeiro bloco, a obrigação tributária ela não é certa, não é líquida e não é exigível. Será que a pessoa, quando pratica o fato gerador, por exemplo, do IPTU, no dia 1º de janeiro, ela já sabe quanto ela vai pagar? Ou, em outras palavras mais simples, já existe uma dívida tributária em nome dela? Será que no dia seguinte, se ela fizer uma pesquisa lá na prefeitura do município onde ela mora, será que já vai constar lá um débito de IPTU? Obviamente que não. Né? Essa obrigação tributária aqui, ela não é certa, ela não é certa, ela não é certa, ela não é líquida e ela também não é ainda exigível. Ela não é ainda exigível. No próximo bloco, a gente vai trabalhar o que precisa acontecer, e vocês sabem disso, muitos sabem, quem não souber não tem problema, né? A gente vai trabalhar o que tem que acontecer para que nasça a dívida tributária, que na verdade o código não chama de dívida tributária, chama de crédito tributário, tá bom? Mas isso a gente vai ver só no próximo bloco. Até já!
Fala pessoal, passamos então agora para o nosso segundo bloco de aula. Hoje nós estamos trabalhando com esse tema, ou multitema, linha do tempo do tributo. Estamos aí tendo a oportunidade de conversar um pouquinho sobre direito material, sobre processo. É uma aula bastante importante, uma aula que não tinha nos outros cursos, é uma aula super nova e a gente hoje então vai tratar disso tudo que a gente está conversando, tá bom? Bom, então vamos avançar um pouquinho. Opa, agora sim voltou. E aí nós temos aqui, avançando na linha do tempo do tributo, nós temos a prática do fato gerador. Nós já conversamos, já dissemos que essa prática do fato gerador não cria ainda uma dívida tributária. É necessário que se avance na linha do tempo e se realize um outro fato, aconteça um outro fato, que na verdade não é bem um fato, é um procedimento, que é o lançamento tributário. É esse lançamento tributário que vai ter o condão de constituir o crédito tributário. E nós encontramos esse lançamento, gente, a gente pode até fazer uma pesquisa no VAD, no CTN, né? Vocês percebem que aqui nós já saímos da Constituição, passamos pela lei que cria o tributo e já chegamos no Código Tributário Nacional, né? Aqui a gente consegue também fazer aquela brincadeira que nós fizemos, não é bem uma brincadeira, né? Mas aquela pesquisa que nós fizemos com relação à Constituição, nós também conseguimos fazer com relação ao Código Tributário. Observem aqui que o nosso Código Tributário ele também tem dois índices. Ele tem um índice sistemático do CTN, vejam, é o índice que organiza o CTN na sua estrutura. Então aqui nós temos os capítulos, os títulos, os livros do CTN, e aqui também nós temos o índice alfabético remissivo. Então, se você eventualmente se deparar com uma questão sobre lançamento tributário, por exemplo, você pode vir aqui no índice, seja no alfabético remissivo, seja no índice sistemático, e procurar pela palavra lançamento. O lançamento está previsto ali do artigo 142 a 150. Ele começa no 142, onde o CTN define o que é lançamento, e também no 150, que é onde nós temos ali o lançamento por homologação. Tá? Então o lançamento está aí no CTN. O lançamento ele vai ter o papel, se vocês lerem o artigo, vocês vão ver isso, de constituir o crédito tributário. É nesse momento que se constitui o crédito. E aqui a gente fala um pouquinho de processo. Por quê? Porque uma vez praticado o fato gerador, nós temos a nossa primeira dupla de ações processuais, de petições iniciais. Uma vez praticado o fato gerador, e antes do lançamento tributário, então, nesse intervalo de tempo entre o fato gerador, onde nasce a obrigação tributária, e o lançamento tributário, nós temos duas ações cabíveis. Nós temos a ação declaratória, e aqui eu vou colocar de maneira abreviada, porque a gente vai ter aula sobre isso, né? Nós temos aqui a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, a gente vai colocar isso na aula de maneira completa, e nós temos o mandado, nós temos também aqui a possibilidade do mandado de segurança preventivo. Mandado de segurança preventivo. Preventivo porque o lançamento não aconteceu ainda, né? Preventivo porque o ato supostamente coator, que é o lançamento, não aconteceu ainda. Ou seja, essas duas ações, elas vão ser ajuizáveis, elas vão ser utilizáveis pelo contribuinte até o momento em que o lançamento se realiza. Por isso, gente, que não dá para estudar processo sem estudar direito material. Por isso que não dá para estudar ação declaratória, mandado de segurança, se você não tiver conhecimento sobre a linha do tempo do tributo. Tá? Então, entre o lançamento tributário, aliás, entre o fato gerador e o lançamento tributário, nós temos ali duas ações cabíveis. É lógico que hoje a gente não vai detalhar, mas uma tem características próprias, como o mandado de segurança, tem algumas características próprias, ele não demanda dilação probatória, né? Nós não temos ali condenação a horários sucumbenciais, mas hoje não é esse o nosso objetivo. Aqui nós vamos só situar as ações dentro dessa linha do tempo do tributo. Perfeito? Bom, então avançando mais um pouquinho, nós temos o lançamento tributário. Eu vou pular mais uma tela, e aí a gente vai avançar mais um pouquinho no lançamento tributário, na linha do tempo. Vamos colocar aqui de novo lançamento tributário. Vamos imaginar que esse lançamento foi feito e houve uma impugnação desse lançamento por parte do sujeito passivo. Ou, eventualmente, ele perdendo, apresentou um recurso administrativo.
Aqui a gente está falando de maneiras, de formas pelas quais o contribuinte pode se insurgir contra o lançamento. A nossa preocupação aqui, nessa linha do tempo, nessa parte aqui da lousa, é dizer assim, olha, mas e se ele não quiser se ele não concordar com o lançamento? E se ele por acaso quiser se insurgir contra o lançamento? Ele pode fazer isso? Claro. E, inclusive, isso, ou esses meios de defesa administrativa, que a gente tem a utilização da via administrativa, tem um papel importante em relação ao crédito tributário. A utilização dessa via administrativa de maneira adequada, por óbvio, no prazo correto, provoca a suspensão do crédito, tributário. Ela provoca a suspensão do crédito, ou seja, aquele crédito que foi constituído por meio do lançamento tributário, na forma do artigo 142 e seguintes do CTN, vai ficar com a sua exigibilidade suspensa. Onde nós encontramos isso? No VAD-MECO, no Código, aqui a gente vai trabalhar com esse tema, e está previsto no artigo 151 do CTN, junto com as outras hipóteses de suspensão. Lá nós não temos só essas hipóteses. Nós temos a moratória, nós temos o depósito montante integral, nós temos o parcelamento. Uma das hipóteses de suspensão é exatamente a impugnação, que na verdade o Código chama de reclamação, e nós temos também os recursos administrativos, né, que eventualmente se o contribuinte perder na impugnação, ele pode interpor um recurso administrativo. Enquanto isso acontece, o fisco não pode cobrar o crédito, ele está impedido de cobrar o crédito. E a gente encontra isso, eu não vou ficar marcando os artigos, mas acho que é importante a gente visualizar isso aqui no nosso VAD. A gente encontra isso dentro desse capítulo aqui, ó, do capítulo 3, do título 3, suspensão do crédito tributário. Então lá nós temos no artigo 151 as hipóteses de suspensão do crédito e dentre essas hipóteses nós temos exatamente a impugnação, que na verdade o Código chama de reclamação, e os recursos administrativos. Então aqui, gente, nós estamos trabalhando com uma situação que, claro, não é uma peça processual. Aqui nós estamos falando de uma situação em que o contribuinte optou pela via administrativa, né? Mas é uma das formas de defesa do contribuinte. É uma das formas. Qual outra forma de defesa do contribuinte nós teríamos aqui? E aqui a gente fala um pouquinho de processo. Se eventualmente, eu vou colocar aqui uma linha paralela, tá? Para a gente não se perder. Eu vou colocar aqui uma linha que não é tão linha, né? Bom, aqui a gente vai ter o lançamento, então. Imagina que aqui também já houve o lançamento tributário. Vamos imaginar que esse contribuinte... Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui, gente. Está muito feio. Que eu realmente sou ruim de desenho. E essa lousa aqui, ela é bem sensível. Então, ó, vai me dar uma melhoradinha. Pronto, melhorou. Vamos imaginar que esse contribuinte ele não queira se insurgir na via administrativa. Vamos imaginar que a intenção dele não é reclamar na via administrativa, que ele queira se insurgir na via judicial. Igual ele poderia ter feito, por exemplo, na ação declaratória, igual ele poderia ter feito, por exemplo, no mandado de segurança preventiva. Quais as formas de defesa ele poderia ter aqui? Nesse caso aqui, nós temos duas ações cabíveis, que também nós estudamos. A ação anulatória de lançamento tributário, que alguns preferem chamar de ação anulatória de débito fiscal, tem fundamento no CTN. Eu vou até colocar aqui as normas. Ó, a ação declaratória ela tem fundamento no CPC, no artigo 19.1, né? Aqui nós temos fundamento na Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança. Então, declaratória com base no CPC. Mandado de segurança preventivo com base na Lei do Mandado de Segurança. Na Constituição também, claro, mas a lei específica é a Lei 2016. Aqui, a anulatória, fundamento no CTN. Desculpe, na LEF. Deixa eu corrigir aqui. Então, a anulatória, fundamento na LEF, na Lei de Execuções Fiscais. A gente tem aqui a LEF, a Lei 6830 de 80, como fundamento da anulatória. Só que além da anulatória, que faz um tempinho que não cai, aliás, né? Não faz tanto tempo que caiu, mas também, né, não caiu recentemente. Nós temos uma outra ação, que é o mandado de segurança, repressivo. Repressivo porque ele acontece depois do lançamento.
Aqui também, por óbvio, a gente tem a Lei 12.016 como fundamento desse mandado de segurança. Ele tem também algumas características próprias. Não é sempre que eu posso impetrar mandado de segurança. Vocês vão ver isso com o Darlan. Tem que ter a prova pré-constituída. Então, o contribuinte não pode procurar você buscando uma ação em que será necessária a produção de provas, que se costuma chamar de dilação probatória. Você não pode ter no mandado de segurança condenação em honorários sucumbenciais. Então, tudo isso são características que muitas vezes vão afastar o mandado de segurança. Para quem está na repescagem, isso é mais básico, porque a gente já viu isso aí milhões de vezes no curso anterior, né? Mas para quem está pela primeira vez na segunda fase, ou eventualmente quem mudou de área, tem muita gente mudando de área, de penal para tributário, de trabalho para tributário, né? De civil para tributário, a migração de área está sendo muito grande para tributário, então pode ser que isso aqui não seja tão básico assim, tá bom? Pelo menos em matéria tributária. Então aqui a gente tem as ações anulatória e também o mandado de segurança repressivo. Percebem que aqui a gente consegue juntar nessa linha do tempo processo com direito material? A gente consegue visualizar as peças dentro da linha do tempo do direito material? Marcos, e a execução fiscal? Calma, nós não chegamos lá ainda. A gente vai agora avançar mais um pouquinho e vai imaginar que houve lançamento. Então, a gente vai aqui imaginar que houve lançamento tributário, só que, na verdade, aqui seria uma terceira situação. Houve lançamento tributário, mas o contribuinte, ao invés de se defender, fez um pagamento. Então, ao invés de ele propor uma ação anulatória, ao invés de ele propor um mandado de segurança repressivo, ou até antes do lançamento, ao invés dele ajuizar a declaratória ou mandado de segurança preventivo, ele pagou. Foi lançado, houve a concessão do crédito tributário e ele pagou. O que acontece, gente, quando o contribuinte paga o crédito tributário? Quando ele paga o crédito tributário, acontece a extinção. A extinção do crédito tributário. Lembre que o crédito foi aqui constituído, por meio do lançamento, mas ele pagou. Quando ele paga, não tem mais sentido eu anular lançamento. Não tem mais sentido eu anular débito, porque o débito já está extinto. Por que eu vou ajuizar uma ação anulatória de débito tributário, de débito fiscal, ou uma ação anulatória de lançamento, que é a mesma coisa, né? Se o crédito já foi extinto. Então, nesse caso, se o contribuinte procura você, entendendo que aquele pagamento foi indevido, seja porque o tributo era inconstitucional, seja porque ele pagou por erro a maior, ele recolheu 2 vezes o documento de arrecadação, por qualquer motivo que seja, o CTN ele garante, nesse caso, a restituição dos valores. Essa restituição ela pode acontecer na via administrativa. Então, eu posso ter um pleito de restituição na via administrativa. E aqui, claro, isso não gera uma peça processual, pelo menos a princípio. Aqui é um simples requerimento administrativo em que o contribuinte ele vai protocolar esse pedido na Prefeitura, na Secretaria de Finanças, na Receita Federal do Brasil e vai pedir a devolução dos valores. Mas pode ser que ele queira optar pela via judicial. Ao invés de ele pleitear na via administrativa a devolução dos valores, ele opta por pleitear na via judicial. Nesse caso, eu tenho aqui uma outra ação, que é a ação de repetição. A ação de repetição de indébito. Fundada, esta sim, no CTN. O CTN vai estabelecer, dentro lá do capítulo da extinção do crédito tributário, que quando houver um pagamento indevido, quando houver um pagamento a maior ou um pagamento indevido, que na verdade o a maior é indevido também, você tem até essas pessoas de uma maneira um pouco equívoca, né? É um pouco repetitiva. Nesse caso, nasce a possibilidade de restituir. E se for na via administrativa e se for na via judicial, nós temos lá a ação de repetição de indébito como uma ação cabível. Aqui é muito comum os alunos perguntarem, e essa pode ser sua dúvida, se eu não preciso pedir nessa ação para anular o lançamento. Se não seria uma ação anulatória acumulada com repetição. Esse é um erro fatal. Um erro que já matou, que já reprovou muita gente na segunda fase. Não existe cumulação de ação anulatória com repetição, pelo menos para um lançamento determinado. Isso pode até ser pensado, e a gente vai trabalhar isso na aula de repetição de débito, num outro tipo de ação, um outro tipo de situação, melhor dizendo.
Quando eu tenho 2 lançamentos, por exemplo, né? Mas vamos imaginar que houve um lançamento. Esse lançamento ocorreu, ele tinha um vício, mas eu não contestei esse vício material ou formal no momento em que eu fui notificado do lançamento. Eu não impugnei o lançamento, eu não ajuizei uma ação anulatória, eu não ajuizei um mandado de segurança repressivo, porque tem prazo para isso, 120 dias. Né? Eu não me comportei de maneira reativa, eu me comportei de maneira passiva. Só que depois eu paguei e eu percebi que eu tinha pago um valor indevido. Então, nesse caso aí, eu vou deixar de ter uma conduta passiva para ter uma conduta reativa. Quer dizer, eu paguei indevidamente, eu vou reagir a isso. E essa minha reação nunca vai ser, nesse caso pelo menos, mais simples, pedir anulação do lançamento, porque o débito já foi extinto. O CTN, quando trata das formas de extinção do crédito tributário, no artigo 156, a gente conta aqui isso no artigo 156 do CTN, ele vai dizer que o pagamento é uma forma clássica de extinção do crédito tributário. A gente percebe isso aqui, né? A gente encontra, na verdade, essas regras de extinção do crédito tributário nesse mesmo capítulo aqui, nesse mesmo título, na verdade, crédito tributário, só que no capítulo 4. Capítulo 4, extinção do crédito tributário. E aí aqui lá na frente, né, a partir do artigo 168, 165, ele vai ter lá o pagamento indevido. Né? Na verdade, a repetição de débito está aqui fundamentada. Tá? Ou seja, nesse caso, eu não peço mais para anular lançamento, eu vou ajuizar uma ação de repetição de indébito tributário. Aqui também pode ocorrer de haver mais de um lançamento com relação ao mesmo fato gerador. Pode acontecer, eu vou até mudar de cor aqui, para vocês conseguirem visualizar. Pode acontecer, gente, de eu ter, ao invés de um fisco exigindo, 2 fiscos exigindo. Ou eu posso ter uma situação também que é admitida pelo código, em que o contribuinte ele quer pagar, então nesse caso houve só um lançamento, só uma cobrança administrativa, mas o fisco condiciona o pagamento de um tributo a uma exigência indevida. Exemplo, ele condiciona o pagamento do IPTU ao pagamento de uma taxa do imóvel. Ou ele condiciona o pagamento de IPTU a um cumprimento de uma obrigação acessória indevida. Né? Isso também gera uma situação que consiste no fato do contribuinte querer pagar. Né? Vocês percebem que aqui, quando ele cobra 2 vezes, ele quer pagar, mas não sabe para quem pagar? Imagina que ele recebe 2 carnês de IPTU. Ele não vai pagar 2 carnês de IPTU. Né? Se ele recebeu 2 carnês de IPTU, 3 carnês de IPTU, ou um carnê de IPTU e uma cobrança de TR, por exemplo, ele não vai querer pagar para todo mundo. Ele vai querer pagar uma vez só. Então, nesse tipo de situação, cai uma vez na prova, mas pode cair no seu exame, ele quer pagar, mas ele não sabe para quem pagar. Ou, eventualmente, ele quer pagar, mas ele não quer pagar sob uma condição indevida. Por exemplo, ele quer pagar IPTU, mesmo exemplo, mas ele não quer pagar uma taxa inconstitucional do imóvel. Isso é condição para o fisco. Olha, eu só recebo IPTU se você pagar a taxa de iluminação pública. Ops, mas a taxa de iluminação pública é incondicional. Não confunda com contribuição. A taxa de iluminação pública é incondicional. Eu não quero pagar a taxa, eu quero pagar o IPTU. Então, nesses casos, gente, em que ele quer pagar, eu tenho uma outra ação aqui, que é a ação de consignação. Ação de consignação em pagamento. Também tem fundamento no CTN. A gente vai ter uma aula sobre consignação em pagamento. Então, a consignação ela também é uma ação que cai uma petição inicial que cai na segunda fase, só que ela é bem específica porque vocês perceberam que nas outras ações, no mandado de segurança preventivo, na declaratória, na anulatória, a intenção do contribuinte é não pagar? Aqui não, aqui ele quer pagar, mas ele não quer pagar mais de uma vez. Mas ele não quer pagar algo condicionado ao pagamento de outra coisa indevida. Então, nesse caso, se trata de uma ação em que esse contribuinte quer pagar. Exatamente porque ele quer pagar, ele ajuiza uma ação, deposita o valor que ele quer pagar e deixa o juiz decidir. Né? Ele quer pagar o IPTU, mas ele não quer pagar para os 2. Então, ele deposita o valor que ele quer pagar e deixa o juiz, na ação de consignação em pagamento, decidir de quem é a razão, de quem é o direito de cobrar o IPTU. Beleza?
essa é uma ação, portanto, em que esse contribuinte quer pagar. Avançando na linha do tempo, a gente vai ter agora uma outra parte da linha do tempo. Deixa eu só mudar aqui de cor para ficar tudo bonitinho. Não, desculpem. Aqui está a caneta. Vamos mudar aqui a cor do tinta para vermelho. Então aqui, de novo, houve o lançamento. Só que aqui, houve o lançamento tributário, mas o contribuinte ou se manteve de uma maneira passiva, então ele deixou o lançamento acontecer, não impugnou, deixou os prazos passarem, ou então ele até se defendeu. Pode ser que ele na via administrativa, ele tenha se defendido, mas a defesa dele não foi frutífera, a defesa dele não surtiu efeito. A defesa dele foi julgada improcedente. Nesse caso, gente, qual é o próximo passo, hein? O que o fisco tem que fazer agora? Qual é o próximo passo nessa linha do tempo do tributo? O próximo passo, gente, é propor a ação de execução fiscal. A ação de execução fiscal é a ação própria, a ação adequada, a ação legítima para que o fisco cobre o crédito tributário. Ele não pode fazer essa cobrança forçosa com penhora de bens na via administrativa. O fisco não pode penhorar bens do contribuinte. Imagina ele ir lá na casa da pessoa, ó, esse bem está penhorado? Não, isso tem que ser feito na via judicial. Então, nesse caso aqui, o próximo passo que a gente vai ter que ter aqui na linha do tempo do tributo é a ação de execução fiscal. Só que a gente precisa passar por uma etapa intermediária. Porque, como qualquer execução, a execução fiscal precisa ter um título executivo. E esse título executivo, no caso da execução fiscal, ele é confeccionado, elaborado pelo próprio fisco de maneira unilateral, por meio de uma inscrição em dívida ativa. Ou seja, para nós chegarmos na execução fiscal, nós temos que passar aqui por um momento intermediário, que é a inscrição em dívida ativa. E essa inscrição, ela tem um papel muito importante em termos de direito material, que é delimitar a fraude à execução fiscal. A princípio, qualquer alienação ou qualquer oneração de bens, após a inscrição em dívida ativa, de acordo com o artigo 185 do Código, ela constitui fraude. Fraude à execução fiscal. Ou seja, aqui nós temos uma combinação do direito material com o processo. Se entre o lançamento tributário e a inscrição for feita alguma venda de bens, isso não é fraude. Então, vamos imaginar que ele recebeu o carnê de IPTU, 2 dias depois ele foi lá e vendeu um veículo dele. Isso não é fraude. Ou então ele teve o lançamento tributário, se defendeu, perdeu na via administrativa, alienou um imóvel dele. Isso não é fraude. Agora, inscrever em dívida ativa, qualquer alienação ou oneração de bens, a princípio, é fraude à execução. A gente encontra isso, não sei se vocês perceberam, mas a gente foi caminhando no CTN, né? A gente encontra isso lá no finalzinho, na parte das garantias e privilégios do crédito tributário. Ela vai estar aqui, ó, no artigo 185, tá? Nessa parte das disposições gerais, que é do capítulo 6, garantias e privilégios do crédito tributário. Então, aqui no artigo 185, que está entre esses artigos 183 e 185A, nós temos a fraude à execução fiscal. E aí o Código vai dizer que se presume fraudulenta qualquer alienação ou oneração de bens feitas após a inscrição. Tem exceção, faz tempo que não cai isso, que é quando uma pessoa vende o bem depois da inscrição em dívida ativa, mas ele reserva no seu patrimônio bens suficientes para pagar a dívida, mas isso é uma exceção. Quando se inscreve em dívida ativa, direito material, se cria então a certidão de dívida ativa. Nossa CDA. Essa CDA vai instrumentalizar, vai subsidiar, vai ser a base da execução fiscal. Aqui na linha do tempo, nós temos, portanto, a propositura da ação de execução fiscal. Que, claro, não é uma ação que vocês vão propor, né? Porque vocês estão fazendo prova para serem advogados e advogadas. Quem propõe isso aqui é o procurador, né? Eu propus muitas execuções fiscais, hoje eu não trabalho mais com execução fiscal, mas quando eu trabalhava na DIAF, né, na Divisão de Dívida Ativa
da execução fiscal, eu fazia lá as proposituras, divisão divulgativa não, divisão de execução fiscal. Então a gente propunha lá as execuções fiscais, ok? Quando o contribuinte propõe a execução fiscal, gente, aí nascem outras duas petições possíveis. Então a gente está caminhando para o final da aula, estamos chegando lá nas últimas ações do curso. A partir do momento que se propõe a execução fiscal, sobram duas formas de defesa para o contribuinte. Nós temos os embargos à execução fiscal. Esses embargos, eles têm alguns requisitos, dentre os quais eles exigem garantia e é necessário observar um prazo para sua propositura. A garantia pode ser um bem imóvel, pode ser um seguro, pode ser uma fiança, pode ser um depósito, e o prazo que tem que ser observado tem que ser de 30 dias. Eu vou colocar aqui apenas 30 dias, que a gente vai trabalhar bastante com isso na aula, contados na intimação da penhora. Por isso que no exame passado não cabem embargos, né? Porque no exame passado, embora tivesse havido penhora, a intimação da penhora tinha acontecido há mais de 30 dias. Acho que 3 meses, né? Agora me falha a memória. Mas já tinha passado o prazo da intimação da penhora, aliás, é o prazo de 30 dias contados da intimação da penhora. Por isso que nas aulas, eu vou repetir muito para você, gente, tem que fazer o esqueleto da peça. Tem que fazer aquele esqueleto com todas as partes da peça. A gente repete isso muitas vezes durante o curso, tá? Os embargos, eles são uma ação própria. Então aqui, eu não vou ter uma petição protocolada dentro da execução. Eu vou ter, de fato, uma outra ação. Uma ação que corre em paralelo, podemos dizer assim. Tem que ser na mesma vara da execução fiscal, tem que estar na mesma vara, porque não faz sentido um juiz julgar a execução fiscal e outro juiz julgar os embargos. Mas ela é uma ação própria, tem uma petição inicial própria. Aqui, portanto, nós estamos diante de uma petição inicial, uma PI. Essa petição inicial ela vai ter pagamento de custas, ela vai seguir as regras do artigo 319 do CPC, combinado com os artigos do CPC que falam de embargos, né, 919 seguintes. Então aqui a gente vai ter uma ação autônoma, né? Os embargos, eles constituem uma ação autônoma, uma ação própria, uma forma de defesa que se dá em outro processo. Só que também há previsão, e isso não se trata de uma petição inicial, cuidado, que eu já vi gente falando que é petição inicial, não é petição inicial, é uma petição simples, uma petição avulsa, uma petição que é protocolada dentro da ação de execução fiscal, que é a nossa exceção de pré-executividade, que foi a peça do exame passado. A exceção de pré-executividade é uma petição simples que é protocolada dentro do processo de execução fiscal, portanto não gera uma ação própria, uma ação autônoma, que também constitui uma forma de defesa, mas ela não é a petição inicial. Porque dentro da execução fiscal, quem é que fez a petição inicial? O fisco. O fisco fez a petição inicial. Essa forma de defesa, ela é uma forma de defesa alternativa, só que ela nem sempre pode ser utilizada. Nós veremos isso. A súmula 393 do STJ restringe, 396 não, 393. A súmula 393 do STJ restringe o uso dessa petição apenas a pequenas situações, pequenas que eu digo diminutas situações. Essa petição simples, inicial não, simples, ela só vai poder ser utilizada, gente, em poucas situações. Situações em que a prova seja pré-constituída, porque não permite a EPI dilação probatória. Situações em que a matéria a ser discutida seja matéria de ordem pública. Então não é qualquer matéria que pode ser discutida numa petição de exceção de pré-executividade. Prescrição pode ser, decadência pode ser, ilegitimidade passiva pode ser, que foi a do último exame, né? O fundamento dessa peça aqui, dos embargos, é a própria LEF, né? Junto com o CPC. Então a LEF e o CPC. No caso da exceção de pré, a gente tem a súmula 393 do STJ, e nós temos também, que foi exatamente um dos artigos que apareceu no espelho, o artigo 803 do CPC, parágrafo único, artigo 803 do CPC, ele vai estabelecer que é possível que, por meio de uma simples petição, eu ataque a nulidade da execução, inclusive da execução fiscal. Nesse caso, uma exceção de pré-executividade à execução fiscal. Beleza?
Não exige garantia, então é um meio alternativo aí de defesa do... um meio alternativo de defesa do contribuinte mais simples, que não exige garantia, mas que mais sempre que pode ser utilizado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Uma aula que misturou direito material com direito processual. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem lá no meu Instagram. Um grande abraço, fiquem com Deus e até os nossos encontros. Tchau, tchau.